Josias, obrigado aí pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui. E o que você falou é verdade, cara. Eu acho que eu fiz um compilado de algumas apresentações e nesse compilado eu fui juntando alguma coisa, tentando ser o mais prático possível do que a gente está realizando e temos certeza do que nós estamos fazendo. Só que a cada vez que a gente tem uma certeza, aparece 50 dúvidas. E é uma coisa escalonar, entendeu? Ela vai cada vez aumentando e cada vez vai nos desafiando a sair fora da caixa, né? Contar um pouco sobre nós. Nós somos uma empresa que era Glencaine, uma parte da Glencore, né, que é uma multinacional muito ligada à parte de minérios, e uma trade de alimentos, principalmente soja, milho, girassol, produção de farelo de soja e de óleo mesmo. Só que muito grande na parte de logística de transporte, porto, navios e ferrovias. A gente está em 37 países, ele é extenso na parte de produção de grãos. Temos mais de 18 mil funcionários dentro da empresa e temos uma trade de açúcar. É uma trade que a gente tem escritórios em Roterdã, a parte outros locais da Europa e também Índia, e a gente faz um transporte grande de açúcar. E nesse meio a gente tem 2 unidades, são somente 2 usinas no Brasil, que produz, ou seja, como por ser trade, a gente é as únicas produtoras que faz parte desse volume de açúcar que a gente movimenta. Hoje nós estamos na unidade Rio Vermelho, em Juquerópolis, as 2 estão no Noroeste Paulista, e a Nova Unialco em Guararapes. As 2 juntas processam mais ou menos 7 milhões de toneladas de cana. Vai dar uns 7 milhões e 100 esse ano, se a chuva ajudar, né, gente? Eu acho importante, do que eu vou falar para frente, a gente ter uma visão de como que é a empresa em si. Quer dizer, a média que a gente tem 13 mil hectares de plantio, é 100% tudo mecânico, colheita, plantio, a parte de tratos de soca também é 100% nossa. E o que chama atenção é o seguinte, a gente tem por ser uma trade de açúcar, a gente tem um mix muito açucareiro. Nosso mix gira em torno de 85%, 82% para açúcar, e a gente só produz etanol com o melaço pobre. Ou seja, o que não dá para fazer açúcar vira etanol. E é óbvio, a nossa vinhaça ela é muito concentrada. Ela não passa por um processo de concentração, mas ela sai já com um índice em torno aí de 10 kg por metro cúbico. Quer dizer, isso ajuda muito a fazer todo o transporte dessa vinhaça por todas as nossas fazendas, propriedades, tudo, né? Isso aí reduz custo. Isso é importante. E nos auxilia a fazer o enriquecimento dessa vinhaça e a gente transformar tudo que a gente tem em termos de fertilidade, baseado na irrigação, na vinhaça localizada. Irrigação é somente com água residuária. E a torta de filtro, que o nosso amigo Barão já comentou, que é o que a gente está explorando bastante, né? Esse é o ponto da Nova Unialco. Existem as caixas que a gente faz a diluição de MAP. No caso da Nova Unialco, a gente está próximo a Ajinomoto. A gente consegue trabalhar em torno aí de uns 20, 25 mil hectares, onde a gente assimila o agifer deles, que é um nitrogênio orgânico também. Isso aí ajuda em todo o processo. Então, nós temos a vinhaça mais o nitrogênio orgânico, e a gente faz um enriquecimento com ácido úmico, cálcio, magnésio, ou seja, a gente faz um composto completo para a cana. E isso é levado para a lavoura numa única operação, basicamente toda a fertilidade de soca é realizada ali. E é óbvio que a gente não pode perder a oportunidade de fazer o trabalho e o manejo com os biológicos com essa infraestrutura que a gente tem. Então, todas as aplicações, eu vou mostrar para frente, elas estão compostas com tanques adicionais para fazer um incremento de biológicos, mas hoje 100% da usina ela tem vinhaça localizada. Nós estamos na 3ª safra que a gente não compra 1 quilo de potássio. Então, tudo está baseado na vinhaça localizada. O fósforo, com a torta de filtro que a gente está trabalhando e manuseando,
Se eu contar a fosfatagem que a gente faz nas áreas que é muito pobre, a gente estaria comprando hoje 50% do fósforo que a gente utilizava há anos atrás. Com todo esse manejo de vinhaça torta em suco e a própria vinhaça em si. E no caso do nitrogênio, a gente está trabalhando com 30% do que a gente utilizava, tem uma tendência de ir reduzindo 50%. É aquilo, a gente vai reduzindo, fazendo teste, e a gente tenta achar o ponto de equilíbrio. Acho que várias palestras aqui mostrou, né? A gente quer avançar, mas tem hora que o juízo não deixa. Então, a gente vai dando um passo de cada vez e na tentativa. Que é aquele ponto, se a gente conseguir fazer NPK tudo orgânico ou zero, sem produto químico, é o ideal. Potássio a gente já conseguiu, o fósforo está pela metade, e nitrogênio acho que a gente vai atingir a metade. O que nós usamos no plantio, gente? Então, a gente fez um trabalho que há 6 anos a gente testa o produto biológico como nematicida, há 4 anos é 100% biológico, isso usando bacilos ou tricoderma. Experimentos que a gente tem sempre mostrou que o bacilo ele produzia mais que o químico em vários trabalhos, e tem uma diferença que a gente tem que chamar a atenção. Há 5 anos atrás, a gente comprava um nematicida por hectare, o químico, a gente chegou a pagar R$300, R$320 o hectare. Hoje, a gente faz um nematicida biológico, com o valor de hoje, em torno de R$80. Entendeu? Então, a gente, além de reduzir, a gente tem um produto que tem uma melhor performance. E é óbvio, então você economizou? Nem tanto, porque daqui partiu para a gente continuar usando nas soqueiras. A gente é uma região que é uma região de café, então lá é o seguinte, se você fizer uma análise de nematóide e ela for média ou baixa, faz de novo que ela está errada. Então é uma coisa que a gente tem que sempre estar atuando com o nematicida. Esse também é um detalhe que chama atenção, são 13 produtos biológicos utilizados como nematicida no suco. Eu não vou citar nomes, nada, mas a gente vê que existe uma variação de 30% do TH entre o melhor e o pior desempenho. Isso chama atenção, gente. Então, a gente precisa realmente ter foco na tecnologia do produto, a formulação, a forma de aplicar, a idoneidade da empresa e o que está por trás do know-how dela. Para a gente, às vezes, só entrar no que é preço, custo, a gente pode ter um problema lá na frente. E o que nós estamos fazendo o suco de plantio já consolidado? Nós temos, então, o nematicida, Bacillus de tricoderma, usamos o extrato de alga, que eu acho que já é bem comum, e no quebra-lombo, porque a gente suca, faz a torta no fundo do suco, é realizado o plantio, no quebra-lombo a gente entra com a vinhaça localizada, então todo o potássio do plantio é via vinhaça também. E nessa aplicação a gente está fazendo com a aplicação de azospirilo. A intenção não é o nitrogênio. A gente sabe, acho que foi dito aqui, que eles têm vários efeitos secundários e terciários. E a gente nota um perfilhamento, um enraizamento muito interessante com o uso do azospirilo. E até pelo custo, é bem tranquilo a gente fazer isso daí. Mas a gente tem vários experimentos que a gente quer entender como que a gente pode melhorar, que é a associação do azospirilo com o pseudomonas, isso na operação do quebra-lombo, ou colocar ele exatamente para liberar fósforo na torta. O Bacillus aribatae, a gente tem algumas cepas que é interessante, ele é uma formulação complicada para estresse hídrico, como que a gente pode utilizar, se eu realizo ele no plantio de janeiro e fevereiro, porque a gente sabe que julho vai ter seca, vai encarretelar. Então, são tentando achar a melhor posição de cada um desses produtos e o benefício que eles trazem para nós. A utilização de micorrizas, as micorrizas é importante, a gente tem dados que deu uma excelente produtividade, é um produto que hoje é só 1 ou 2 empresas no Brasil que tem, ela é muito difícil de multiplicar, mas foi muito interessante, e a gente quer realmente tentar entender como que ela funciona, para chamar esse incremento de produtividade, de nutrientes, tudo. Uso de bovéria em áreas de migdolo e esfenófilo. A gente viu alguns resultados, tem algum pessoal de pesquisas que está mostrando uma eficiência muito grande.
Então, não vou trazer dados estatísticos, nada. São coisas que a gente está tentando trabalhar em áreas de mais alta infestação e ver como que a Bovéria está junto no suco de plantio. E os NEPs, cara? Os NEPs a gente também preferiu trabalhar com ele aplicado, separado, mas junto com a vinhaça no quebra-lombo, do que usar no suco. É o detalhe assim, né? A cana já vai estar formada, eu vou ter mais insetos, a gente acredita que ele possa ter uma chance muito melhor de desempenho na operação quebra-lombo do que usar no suco. É óbvio, gente, isso são testes e como que eu vou alocar cada um. Eu acho que a última apresentação foi interessante. Eu não posso pegar tudo isso daqui, jogar dentro de um tambor e plantar a cana, porque realmente vai chegar uma hora que eles vão estar brigando entre eles. Então, a gente precisa entender qual é a função principal de cada um e, de acordo com a área que a gente vai realizar, o que seria o ideal a gente alocar. Entendeu? O que é interessante, qual que é o custo que a gente pode arcar. Tipo de solo, fertilidade, tipo de problema de pragas. E isso é muito difícil, porque as empresas têm a dificuldade de nos posicionar sobre isso. Tudo que eu vou misturar entre eles, são empresas diferentes, produtos diferentes, e a gente não tem esses dados. Então, tem hora que a gente faz alguns testes em algumas áreas para tentar aprender. Algumas dão errado, entendeu? Até na própria formulação você vê que dá alguns problemas. Só que se funciona, você também não sabe. Se você está usando 5, 6 produtos biológicos na mesma cauda, às vezes você pode estar matando um e sobrepondo o outro, com certeza. E é difícil a gente entender isso daí e saber melhor como que vai ser. Tratos culturais. No caso, isso aqui é o que a gente constrói junto da vinhaça. A vinhaça, a gente enriquece ela com... A gente está usando leite de cal, como cálcio e magnésio. Então, a gente acerta cálcio e magnésio como adubo, não é um corretivo para acidez, nada. A gente dissolve o MAP também, é feito o acerto com fósforo. Usamos o ácido úmico, boro, zinco, e aí a gente monta esse fertilizante fazenda por fazenda. Então, a gente consegue alocar cada viagem, uma viagem dessa você vai fazer em torno de 2 hectares, a gente consegue fazer o fertilizante de acordo com o que está na recomendação. E usa um sistema automatizado. Então, ali a gente já faz o planejamento, digita a carga e é aplicado. E tudo o que a gente utiliza, MAP, leite de cal, o boro, o zinco e principalmente ácido úmico. O que é a diferença aqui, cara? Como a nossa vinhaça ela chega a ter próximo de 10 quilos por metro cúbico, a gente conseguiu registrar ela no mapa. Então, se a gente pegar a destilaria e aquela estrutura de tanque, a gente registrou como uma fábrica de fertilizante organomineral. No caso, a destilaria é fertilizante orgânico. E isso está possibilitando o quê? Além da gente fazer 100% da nossa área, nós estamos vendendo isso para fornecedores nossos. Esse ano a gente deve chegar em 20 mil hectares, onde os fornecedores estão montando o que eles querem, certo? É feito o fertilizante, isso passa pela balança, é rodado nota fiscal e é venda como fertilizante orgânico. Por quê? É uma forma da gente ter um uso racional e usar 100% essa vinhaça que a gente tem ali. Isso está dando muito certo. Vamos supor, a gente estava há poucos anos falando sobre mosca do estábulo, né, que era um problema crítico. Já tem uns 4 anos, 3 anos que a gente não sabe o que é mosca do estábulo, porque você não tem aquele manejo dessa vinhaça que causa todo esse problema. E a gente consegue fazer um custo menor, uma adubação muito melhor, com um custo menor, e o fornecedor do lado também, ele tá associando esse custo para ele menor. Ele está investindo em tanque, ele está indo no mesmo grau de tecnologia. Então, não é uma coisa assim para se ganhar dinheiro, é uso racional do que a gente tem da parte de orgânicos. E é óbvio, cara, e dentro dos tratos a gente está fazendo todo um trabalho com o uso dos biológicos. O que a gente já está colocando ali dentro? Então, os nematicidas que eu combinei antes, em cana de primeiro, segundo corte, áreas mais produtivas, os bioestimulantes inserido, parte na vinhaça. Nematicida a gente tem que lembrar, quando é bacilos, eu não tenho problema nenhum já de colocar dentro do caminhão e aplicar dentro da vinhaça. Mas quando eu estou usando fungo, eu tenho que ter os tanques adicionais.
Esse é um dos maiores problemas, porque a gente está tentando descobrir qual que é o tempo que o fungo dura dentro de uma cauda. A gente está pensando assim, era uma operação de usina. Eu preparo uma cauda, eu vou no campo, essa cauda, por alguns motivos, pode demorar 10, 12, 24 horas para ser aplicada. E a gente precisa saber se a gente está aplicando está vivo ou não. Isso a gente está tentando, junto com as empresas parceiras, a entender melhor isso e saber o ponto de viabilidade, né? A substituição do N, a gente está usando azospirilo aéreo, aí já independente do plantio. O plantio, a gente não põe 1 kg de nitrogênio, e se a gente fizer o balanço de torta e vinhaça localizada, a gente acaba colocando 3, 4 vezes mais o nível de nitrogênio do que é recomendado. No caso do aéreo, a gente está trabalhando aí com 50% a 60% da recomendação com a ureia diluída, ou a Gifer, no caso da Nova Unialco, e no vegetativo aí entra o azospirilo via foliar. E os fungicidas, como foi apresentado aqui, para estria principalmente, ou contra ferrugem, tem ferramentas excelentes. O problema é só o time de aplicar. Você tem que aplicar preventivo. Depois que aquilo se instalou, é um pouco mais complicado ele ter resultado. E a avaliação dos NEPs na aplicação em áreas de esfenófilos, junto à vinhaça localizada, mas ele é aplicado separado num tanque. O NEPs ainda é uma tecnologia que ela é cara e a gente está acompanhando muita eficiência. A nossa região, o esfenófilo está chegando. Entendeu? Então, a gente tem algumas fazendas que têm uma infestação de média para alta, o restante ainda é média e ainda boa parte baixa. Mas a gente está tomando todo o cuidado nessas áreas para evitar o máximo possível a rapidez com que ele se expande, que não é fácil. E a hora que pegar, a gente mantém uma população baixa ou média para tentar conviver com ele. Eu acho que acabar vai ser muito complexo. Eu coloquei um exemplo do azospirilo, eu acho que vários experimentos já foi colocado, comparando a ureia com uma aplicação, 2 aplicações, e tudo mostra que uma aplicação de azospirilo em substituição da ureia foliar, o resultado é muito melhor. Bom, eu vou comentar, já foi apresentado sobre a parte nos tratos culturais sobre fungicidas, né? A gente tem vários testes, até com o pessoal da Unesp de Dracena, e é interessante, né, que a gente usou, vamos colocar aqui o óxido de cobre, ele pinta tudo a cana, enquanto o biológico, você não tem essa cobertura pintada. E realmente dá um controle excelente com 2 aplicações. Mas é time, pessoal, é time. Todos eles, até o próprio óxido, tem que ser time de aplicação. Senão, você não consegue. É você ir buscar as variedades que você sabe que é susceptíveis e fazer preventivos 2 ou 3. Tem um custo menor e você consegue fazer mais detalhado. Eu vou andar um pouco mais rápido para tentar passar tudo. Esse é o nematicida em corte de soqueira. Pegamos uma área de reforma mostrando que mesmo aplicando na soqueira por cima, a gente tem resultado de produtividade. Acho que não é nenhum segredo. Isso, acho que nematicida é uma coisa mais comprovada. Os controles de praga, a gente usa o sistema informatizado e colocando armadilhas. A gente não tem nada de broca homem ou contar broquinha. É colocado as armadilhas na faixa de 1/35, com 3 pulpas, 3 adultos, e a cada 35 hectares uma armadilha, formando blocos aí de 200 a 500 hectares, você tendo 30% de captura aí em torno de 6 machos nessas armadilhas, a gente faz a aplicação. Hoje seria o nosso esquema de uso, que a gente chama manejo. O que nós estamos focando e iniciamos esse ano? 100% que a gente está tratando a vinhaça localizada, o nosso fertilizante, nós vamos entrar com Isária, Metarrísio e Bovéria. A Isária, por ter um custo mais alto, a gente está procurando colocar ela em áreas mais complicadas, área de sem terra, aquelas áreas próximas às cidades, tudo. No final, a gente é o seguinte, os 3 fungos, a gente vê cigarrinha, a gente vê atacando broca e a gente vê atacando esfenóforo. Então, a Isária, como ele é muito mais alto, eu estou entrando com os 3 para evitar
problemas onde eu tenho limitação de controles químicos, né? Cotese, eu acho que já é um padrão. As primeiras aplicações com as amidas, que a gente sabe como é que funciona, e a gente vai chegando o segundo e a terceira aplicação. Eu mostrei aquela parte do software que ele nos auxilia a rotação de moléculas, porque se eu fizer a primeira de Altacore, eu não quero fazer a segunda, então ele ajuda a gente ver cada aplicação, qual produto a gente vai fazer de rotação, mesmo sendo de classe de amidas. E no final aqui a gente pode trabalhar com bacilos, produtos fisiológicos, que a gente tem um resultado muito bom. Eu vou estourar um pouco aqui. Cigarrinha, eu vou direto para os manejos. Na cigarrinha é a mesma coisa, pessoal. A gente chega a parte que inicia as chuvas em outubro, setembro, outubro, a gente já entra com a aplicação do químico. Lembrando que aqui eu estou fazendo em 100% Isária, Bovéria e Metarrísio, é feito a primeira de químico para você pegar a primeira geração. No caso aqui, os Aquitaras são os 3 que hoje a gente consegue fazer aéreo. E a gente sabe que a tendência é de proibir isso daqui, né? Porque a partir que se eu conseguir ter um controle, evitar essa segunda aplicação aqui no aéreo e nas canas de início de safra. Então, a gente tem que ter uma tendência que os químicos vão ser eliminados. E a gente testar a Bovéria exatamente também para aplicação aérea, que a gente está fazendo, no caso de esfenófilo e cigarrinha, para ver se segura essa praga numa época que a gente tem uma dificuldade maior operacional para fazer. Eu vou pular esses, pessoal, que isso aqui eu acho que todo mundo faz. O nosso problema de esfenófilo é nesse período mais aqui do final do ano. Ou seja, é a parte que eu não tenho uma operação específica, eu só poderia usar o tramplo, e eu tenho que entrar com ele dentro da área em janeiro, fevereiro, debaixo de chuva. E é onde eu tenho a maior concentração de adulto esparramando os seus ovos, aí, suas pulpas, né? E a gente está tentando trabalhar dessa forma com uma matriz de controle. Eu tenho os produtos que está registrado para esfenófilos, eu vou trabalhar de abril a dezembro nas áreas que a gente considera que tem que ter o controle químico. Eu tenho a Isária, Bovéria e Metarrísio aplicado em todos os tratos. O Terranem, que a gente vai colocar o nosso nematóide, que a gente está tentando viabilizar ele. E o mais importante, que eu acho que equaliza com o custo, a avaliação das iscas tratada com químico ou biológico aplicado via drone e aplicações aéreas de Bovéria. Até eu não acreditava, mas em algumas áreas a gente viu que conseguiu pegar bastante o adulto voando, dando 2 voos em termos de 30 dias de Bovéria. São coisas que a gente está estudando, por isso que eu pus em preto, porque ainda não dá para afirmar e falar esse é o manejo que nós estamos fazendo. A gente está tentando, apanhando e tentando ver a melhor forma. O controle que eu quis dizer, o controle de operação, foi até uma parte que a gente fez com alguns fornecedores, porque a gente está buscando ter os melhores produtos, fazendo teste com os produtos, tudo, mas a hora que você vê um terceiro aplicar, um fornecedor, a máquina dele está vazando, está sem filtro, está cheio de problemas operacionais. Isso a gente sabe que vai ocorrer. A água na nossa região, ela tem um pH em torno de 8. Ela é chamada água dura, tem muito cálcio e magnésio também. Então, ela tem efeito tampão quando a gente usa os adjuvantes e precisa de uma calda mais ácida. E a gente teve que fazer vários testes de adjuvante para tentar achar o que a gente aplica no herbicida, no inseticida, no drone. A gente hoje trabalha com 4, 5 tipos. E ontem eu vi o trabalho que também a gente tem que se preocupar qual adjuvante a gente vai fazer para utilizar com produto biológico, que também é uma outra incógnita para nós. Para quem tem problemas de água, é uma coisa importante para se avaliar. Treinamento do pessoal, acompanhamento de equipe de qualidades e auditoria. E o importante, uma pós-aplicação. Depois que eu verifiquei tudo que os equipamentos e eu realizei a aplicação, a gente consegue pegar a view de todos os equipamentos e cruzar essa informação na qualidade operacional,
se o volume foi aplicado, se eu não tive falha dentro da fazenda. E isso a gente acaba avaliando desde a aplicação de herbicida, os aéreos, a aplicação de corretivos e a própria vinhaça localizada, onde a gente tenta fazer a correção para ter exatamente a uniformidade disso daí. E é óbvio, pessoal, quando a gente fala de produto biológico, ele não é igual químico. Não dá para eu juntar tudo num tanque, bater, colocar no campo e esperar lá. Choveu numa frente, você ficar 5, 6 dias com a frente parada, você não vai chegar, apertar um botão, bater a cauda e sair plantando como você faria com químico. Então, a gente tem um controle, uma gestão exatamente do tempo de produção da cauda. Os tanques todos aqui são térmicos, desde a vinhaça localizada e da plantadora, e a aplicação é automatizada. E a gente tem que controlar no campo quando foi preparada a cauda, quando que ela chegou na lavoura e qual é o tempo que ele tem para apresentar. É óbvio, isso vai ser muito com a ajuda do pessoal que está ali, que está nos fornecendo, né, o produto em si, porque um fungo é uma coisa e um bacilo é outra completamente diferente. Bom, estourado, mas eu tentei fazer um resumo do que a gente está tentando montar lá. Igual eu disse, cada pergunta, cada resposta que eu dou, eu tenho umas 50. Mas estamos aí para escutar todos e vir aprendendo. E pelo story, todo mundo quer tomar café, né, Josias? Mas eu vou estar aí, se a gente quiser alguma pergunta, eu estou à disposição de todos. Isso aí, parabéns, Aloísio.